Esse diagnóstico, quais são as características, doutor Gugel, de quem é intolerante à lactose? Como identificar ou como constatar essa intolerância? Ana Ruth, antes de tudo é importante pontuar que a intolerância à lactose está presente, segundo estatísticas, no Brasil, em até 70% dos brasileiros. Altíssimo, né? Altíssimo, altíssimo. Ou seja, cada 4 brasileiros, 3 teriam intolerância à lactose. Mas também é muito importante falar que a maioria dos pacientes não sentem absolutamente nada. A maioria dos pacientes convivem muito bem com a intolerância à lactose, tá? Só uma pequena porcentagem dos pacientes que vão ter sintomas. E a gente precisa dizer uma coisa que é muito importante para os pacientes. Quando o seu médico, quando você vai ao médico e ele na história clínica acha que você pode ter e ele solicita um teste diagnóstico, aquele teste que é feito no laboratório, com um concentrado de lactose, aquele teste tem 50 gramas de lactose. 50 gramas de lactose que ele é administrado por via oral e logo em seguida é feita uma curva de tolerância à lactose, uma curva glicêmica. Pois muito bem, você tem ideia quanto é exatamente 50, qual é a correlação de 50 gramas de lactose? Não tenho nem noção, doutor. Pois muito bem, um copo de leite vai ter mais ou menos de 10 a 12 gramas de lactose. 12 gramas e meia, talvez no máximo. Então, na hora que você está indo para o laboratório e o técnico do laboratório lhe dá 50 gramas de lactose, você está fazendo um teste com quase 1 litro de leite. Aí fica a pergunta, quem de nós toma no café da manhã 1 litro de leite? Então, eu faço até uma piada, quem não é tolerante passa a ser depois desse exame. Então, nós temos uma quantidade de pacientes com um diagnóstico muito grande de intolerante e muitos não têm sintomas. Porque o ser humano pode tolerar até muito bem um copo de leite. O intolerante pode tolerar um copo de leite muito bem, né? Aqueles que são realmente intolerantes de carteirinha, têm um exame positivo e têm sintomas, esse a gente chama que é intolerante à lactose com resposta com quadro clínico. E aí, respondendo a sua pergunta, o quadro clínico é muito variado. O paciente pode ter simplesmente uma sensação de gases na barriga inchada, sensação de mais eliminação de gases, de flatos, né? E nos casos mais intensos, ele pode ter diarreia, ele ir mais vezes ao banheiro ao ingerir um copo de leite ou algum derivado do leite. Então, os sintomas principais, os clássicos, são esses. Mas é muito importante dizer a todo mundo que o adulto pode ter também um pouco até de constipação. O intestino pode prender um pouco a intolerância à lactose, porque o leite fermenta ali pode causar um mau funcionamento do intestino e também há casos de pacientes que não têm diarreia, não têm fezes alteradas, pelo contrário, ele pode ter o intestino um pouco preso. Agora, doutor Gugel, a intolerância à lactose é um tipo de alergia? Muito bem. Então, nós temos que diferenciar bem o que são as duas coisas. Só mais uma pergunta inteligente. A alergia ao leite é uma doença, intolerância à lactose é um outro problema. Então, a alergia ao leite, a gente está se referindo à alergia à proteína do leite. E a intolerância à lactose é a intolerância ao açúcar do leite, ao carboidrato. São duas coisas distintas, pessoal. Macronutrientes, carboidrato, que é o açúcar, proteína, que é o que o povo chama mistura, e as gorduras, que todo mundo sabe o que é, né? Então, são 3 diferentes macronutrientes, só existem esses 3 macronutrientes. Então, o leite, nós temos um percentual de proteína, um percentual de carboidratos, e a lactose é um carboidrato, que é a união de 2 carboidratos, na realidade, a glicose e a galactose, que se juntam, se colam junto, não é? Então, a alergia ao leite é um outro problema. Afeta crianças, 3%, um pouquinho mais, talvez. Crianças recém-nascidas, tá? E com o passar do tempo, a alergia, que tem um outro quadro clínico, ela com o tempo vai melhorando. A alergia à proteína do leite no adulto é muito rara, menos de 1%, talvez 0,1%, 0,3% da população adulta, né? Então, a intolerância à lactose no lactente, na criança que nasceu, inexiste. A intolerância à lactose, que é um outro problema, que é o motivo da nossa entrevista hoje, ela vem a partir dos 5, 6, 8, 10, 12 anos, vida adulta. Então, a intolerância à lactose, 70% da população
frequente em adulto, alergia ao leite, problema de lactente de criancinha que nasceu. Agora, vamos continuar na intolerância à lactose. Ela pode se manifestar apenas na fase adulta ou quem é intolerante à lactose já tem essa manifestação desde criança, doutor Gugel? Então, como eu tinha falado, a lactose é uma molécula, um carboidrato que tem a glicose, é um disacarídeo, melhor dizendo, né? Um disacarídeo é o termo médico, que tem a glicose e a galactose. Para haver a absorção da lactose, que é o açúcar do leite, precisa ter uma enzima, que é uma proteína que vai quebrar esses duas unidades, glicose e galactose. Então, a partir dos 5 anos de idade em diante, mais ou menos, a partir dos 5 anos de idade em diante, a gente vai perdendo a capacidade do nosso intestino produzir essa enzima, a lactase. E chega no adulto jovem, boa parte da população pode não ter mais. Então, é uma doença, uma situação, vou falar assim, é uma entidade clínica que vai, à medida que nós vamos amadurecendo, vai ficando cada vez mais frequente. E o tratamento da intolerância à lactose, como se trata? Aliás, se trata? Muito bem. A intolerância à lactose é uma situação em que, primeiro de tudo, a gente tem que falar da importância do leite. Tá? E isso é uma grande mensagem que tem que ficar para todos nós, todos que estão nos ouvindo. O leite é um alimento fantástico. Desde o momento que nós nascemos, que nós somos amamentados pelo leite materno, fantástico leite materno. E depois, quando a gente já não está amamentando leite materno, a gente tem o leite da vaca, alimento fantástico. O ser humano não encontra um alimento tão fantástico como o leite. Ele é rico em proteína, é rico em carboidrato e ele tem cálcio, que é fundamental para os nossos ossos. E na natureza é difícil encontrar, para dizer quase impossível, encontrar um rival à altura do leite quando o assunto é cálcio. Então, quem tem intolerância à lactose, a gente tem que conversar muito bem para não deixar de tomar leite, se possível, porque o leite é um baita de um alimento, tá? Então, falar de, doutor, eu tenho intolerância à lactose, eu tenho que suspender o leite? Calma, não é bem assim. Primeiro, como eu já falei, um copo de leite tem 12 gramas de lactose e a maioria das pessoas conseguem absorver bem. Então, não vamos retirar o leite, por favor. Além do que, existe a indústria, né, fez o leite com menos teor de lactose, uma quantidade bem pequena de lactose. Pra você ter ideia, o leite comum tem mais ou menos 4 gramas, 5 gramas de lactose por 100 ml, né, a quantidade de lactose que tem, e o leite sem lactose não tem gramas, tem miligramas, menos de 100 miligramas. Então, é uma quantidade muito fácil de ser absorvida, e muitos falam sem lactose. Então, usar o leite sem lactose, que tem cálcio, né, é uma boa opção como tratamento. Uma outra opção é usar as enzimas, que nas farmácias são muito encontradas. Você pode comprar a chamada lactase, que tem inúmeras empresas farmacêuticas que produzem a lactase. Você pode ingerir na hora que você está comendo o produto do leite. Esse é o tratamento básico. Nunca tentar de primeira vez largar o leite, porque você vai perder a proteína do leite e o cálcio e outras substâncias muito importantes no leite. Agora, doutor Gugel, a intolerância à lactose, ela pode agravar para outro quadro de saúde? Assim, o senhor já mostrou muito bem que a intolerância à lactose nem todo mundo se manifesta, mas a pergunta é, ela pode agravar para outros quadros de saúde em situações mais densas, mais dramáticas? Não, o que tem nos últimos anos tem se começado a identificar que outras situações clínicas, outros sintomas, como, por exemplo, dores musculares, dores articulares, dores de cabeça, eu já falei do intestino preso, seriam estomatites, aftas, algumas situações que seriam atípicas, né? A gente chama atípicas, as típicas seriam as queixas da barriga, como eu já mencionei. Alguns sintomas poderiam ir para esse lado, né? Tem um quadro clínico um pouquinho diferente, o médico tem que estar antenado, não só na barriga. Então, são sintomas atípicos que poderiam ser decorrentes da intolerância à lactose. Fora isso,
O problema é mais a ausência do leite mesmo. Você fazer a retirada do leite, mais para frente você pode ter problemas sérios com relação aos seus ossos, né? Tá? E um estudo já mostrou que boa parte dos americanos não consome a quantidade ideal de leite para fazer uma saúde óssea fantástica, né? Eu estou falando a você que um copo de leite tem 250 miligramas de cálcio, um cálcio altamente absorvível, que é o produto vegetal não consegue ter a absorção, né? Então, a quantidade de leite que nós temos que ingerir por dia, acredito que seja de 2 a 3 porções por dia, para atingir uma quantidade de cálcio adequada de, no mínimo, 1 grama. Doutor Gugel, a gente vai fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, eu quero voltar a continuar falando sobre o leite, porque eu quero saber, o leite é inflamatório? Em 1 minuto, a gente se encontra aqui no Band Entrevista. De volta com o nosso Band Entrevista. Na manhã desse sábado, a gente está conversando com o gastroenterologista, doutor José Gugel. E continuar a nossa conversa, doutor Gugel, no bloco passado eu perguntava, o leite é inflamatório? Eu deixei essa pergunta para o senhor responder agora. É inflamatório ou não, doutor Gugel? A gente escuta tanto falar sobre o leite, ele é ou não? Eu estou extremamente feliz com essa sua pergunta, porque a gente vê cada coisa horrível na internet, nos blogs, nos Instagram, no Facebook, etc. e tal, falando que o leite é inflamatório. Pessoal, o leite não é inflamatório, tá? Pelo contrário, o leite tem uma série de substâncias com potencial capacidade de ser anti-inflamatório, tá? Então, eu acho que a gente tem que colocar as coisas nos seus devidos lugares, os pingos nos is. A pessoa que tem alergia à proteína do leite, eu estou falando das criancinhas que nasceram com essa característica, sim, menos de 5%, 3%, 5%, que podem ter alergia à proteína do leite, aí sim, tudo bem. Nesses casos de alergia à proteína do leite, a gente pode falar que pode desenvolver um quadro inflamatório e a pessoa tem aqueles quadros típicos de uma reação alérgica, tá? O intolerante à lactose, que é justamente o grosso da população adulta, são aqueles pacientes que vão nos nossos consultórios, lá no meu consultório, no Gastrocentro, a gente recebe muito paciente com essa queixa de intolerância à lactose. Esses pacientes não têm inflamação, não existe processo inflamatório. Isso aí é uma desinformação, tá certo? Então, assim, uma coisa é alergia ao leite, criancinhas pequenininhas, tá? Adultos, intolerância à lactose, não inflamar. Pelo contrário, uma série de substâncias com poder anti-inflamatório. Doutor Gugel, não sei se o senhor já se deparou, mas eu já observei várias pessoas dizendo, não, mas por via das dúvidas, talvez eu seja intolerante, então eu vou e compro leite sem lactose. Está lá na prateleira do supermercado, não, sem lactose é mais saudável. Isso é verdade, isso é fato, quer dizer, entre um leite, vamos chamar normal, e o sem lactose, opte pelo sem lactose, doutor Gugel? Na questão seguinte, se você acha que o leite está lhe fazendo mal, faça um teste. Faça um teste. 15 dias é o suficiente. 15 dias sem tomar leite, nem comer derivados de leite, incluindo o queijo, os iogurtes, a coalhada. Fique 15 dias, afaste-se disso, tá certo? Sim. E depois de 15 dias, você ingira, de preferência, um milkshake, um sorvete com estômago vazio, tá? Por que estômago vazio? Porque na hora que você for ingerir esse milkshake, esse sorvete, ou mesmo um copo de leite com estômago vazio, ele imediatamente vai para o duodeno, que é logo depois, dobrando a esquina em direção ao intestino, tá certo? Ele vai para o duodeno, onde ele, em tese, vai fazer o estrago, né? Agora, e aí você deverá ter sintomas. Mas se você, por exemplo, almoçou aquela macarronada com aquela carne gordurosa e depois vou fazer um teste agora, me dê uma sobremesa, um sorvete. Não, o seu estômago está parado para fazer a digestão da carne, para a digestão dos outros carboidratos, o estômago está parado. E o sorvete vai cair ali no meio daquele coquetel e vai devagarzinho cair no duodeno. Talvez não dê sintoma. Então, a dica é 15 dias sem tomar nada de leite e depois você faz o teste após esses 15 dias da forma como eu falei. A partir daí, você faz o diagnóstico e assim, realmente tem os sintomas. Vou tentar agora o leite sem lactose, que é vendido no supermercado,
vou consumir minha proteína de alto valor biológico, uma proteína de absorção excelente, que é a proteína do leite, vou tomar meu cálcio do meu leite, vou cuidar dos meus ossos. A sensação que a gente tem é de que há vários tipos de leite. É o leite semidesnatado, é o leite sem lactose e novos tipos de leite, A2. De fato, são vários tipos de leite. E como escolher o leite para a gente consumir, doutor Gugel? Bem, primeiro de tudo, que a gente tem que falar que tem o leite com lactose e o leite com baixo teor de lactose ou sem lactose. Isso se refere ao carboidrato, né, ao disacarídeo lactose. Isso é uma coisa. E daí também os leites que têm variação de gordura. O leite integral, o leite semidesnatado e o desnatado, que o que varia aí é basicamente a quantidade de gordura. Quem quer fazer uma dieta para perder peso e quer manter seu aporte de cálcio, excelente, tome o leite desnatado ou semidesnatado, né? Existe uma quantidade de diferença de calorias que no final de um ano, no final de anos, décadas, isso pode influenciar no seu peso, tá certo? E agora, recentemente, surgiu o leite A2. Então, recentemente não, já existe um bom tempo isso. O leite A2, que não é em todo canto que você encontra, se refere a um tipo especial de vaca, uma vaca, principalmente uma vaca que tem nas ilhas do Canal da Mancha, lá entre a Inglaterra e a França, que produz um tipo especial de caseína. A caseína, pessoal, a caseína é um tipo de proteína encontrada no leite. É a proteína mais encontrada no leite. Chama-se caseína, com C de casa, tá? E a vaca tradicional, ela produz um tipo de caseína, né, que produz uma substância, a beta-casomorfina 7, que em algumas pessoas podem dar desconforto abdominal, que não tem nada a ver com a intolerância à lactose, não vamos confundir, tá? E essas vacas da Inglaterra e algumas vacas do Brasil, elas produzem um tipo de leite, a vaca produz, não tem nada a ver com a indústria, a vaca produz um leite com outro tipo de caseína, uma proteína do leite, que não vai causar desconforto na barriga dos pacientes. Então, é uma coisa questionável, ainda discutível, se pacientes que, por exemplo, se sentem mal com leite, né, não têm intolerância à lactose, vamos deixar bem claro, fizeram o teste perfeito, mas eles têm uma certa má digestão com leite tradicional, eles poderiam usar esse leite chamado A2, feito por vacas especiais, né? As Jerseys, as vacas Jersey, que é uma vaca muito encontrada no Brasil, as vacas holandesas, elas podem ter algumas vacas geneticamente modificadas que podem produzir esse tipo de leite. E é uma tentativa para o paciente que tem uma barriga assim com mais desconforto. O leite, há uma limite, ou seja, o consumo, eu conheço pessoas que adoram tomar leite. Esse consumo excessivo de leite, ele pode gerar uma intolerância à lactose e vou mais. O consumo excessivo de leite pode trazer algum tipo de prejuízo, doutor Gugel? Veja bem, um dos países que mais consome leite, no Brasil está longe de ser um país consumidor de leite. Os países mais consomem leite são os países nórdicos da Europa. Noruega, Suécia, Dinamarca, são países que consomem por ano, cada pessoa, 300 litros de leite, uma coisa impressionante. Eles devem usar o leite em diversas outras situações, não simplesmente no copo de leite. Eles usam talvez nas coalhadas, nos queijos, são grandes consumidores. O consumo brasileiro é bem menor, tá? O brasileiro, ele consome pouco, o americano também consome pouco, e isso, com certeza, impacta na quantidade de cálcio que nós ingerimos, né? E o cálcio a gente tem que consumir, o adulto médio deve consumir 1.000 miligramas de cálcio por dia e nós devemos consumir bem menos. Isso pode impactar na nossa saúde óssea. Então, em questão de consumir demais, eu diria que consumir de menos talvez seja mais problemático. O prejuízo é maior. O problema é maior. Você consumir 3 copos de leite por dia ou 3 laticínios por dia, você está dentro do que é considerado habitual, normal.
saudável. Doutor Gugel, eu já vi o senhor também, certamente, as pessoas, não, eu tenho intolerância, então vou só tomar o meu comprimidozinho aqui para resolver. O senhor falou sobre isso no bloco passado, eu queria voltar. Resolve mesmo e mais. Eu já escutei depoimentos de pessoas, não, eu já tomei, eu já usava e agora não faz mais efeito. O que há de fato nisso? Até respondendo à pergunta anterior, o problema de você desenvolver intolerância à lactose talvez seja no fato de você beber pouco leite, tá? A pessoa que se acostuma com leite, isso de uma certa forma dá uma, entre aspas, usar um termo popular, uma forçada no nosso intestino a tentar produzir a lactase, né? Então, na hora que você se afasta, isso talvez não seja tão bom. A lactase que eu mencionei, geralmente a gente orienta a tomar um comprimido de lactase durante a ingesta do produto lácteo, seja um iogurte, uma coalhada, seja um copo de leite ou um pedaço de queijo, tá? Isso varia de pessoas para pessoas. Tem pessoas que precisam tomar 2, 3, tem pessoas que precisam tomar vários comprimidos de lactase para poder sentir um conforto. O problema maior não é tomar a lactase em si, porque ela praticamente não tem efeito colateral nenhum. A questão é só a questão financeira, que é um produto caro na indústria, nas farmácias. Se você come 5, 6 lactases, você vai gastar muito dinheiro para poder fazer essa absorção. Mas pode acontecer. Com o tempo, geralmente as pessoas estabilizam, não entram numa situação de calamidade pública, não. A pessoa geralmente consegue ingerir um copo de leite, 2 copos de leite com 2, 3 comprimidos. Doutor Gugel, a intolerância à lactose, ela pode ter relação da pessoa se tornar mais vulnerável para uma outra intolerância, que é ao glúten? Muito bem. Não. A resposta é não. Não existe nada a ver uma coisa com a outra. São duas entidades distintas, tá? A intolerância ao glúten, você tem, aí sim a gente pode usar um termo, assim, para todo mundo entender melhor, uma espécie de alergia ao trigo, à proteína do trigo, que se chama glúten, tá? Então, por mecanismos genéticos, familiares, o seu organismo é como se o trigo, né? Pãozinho, macarrão, o nhoque, a bolacha feita de farinha de trigo, isso causa uma reação, aí sim, uma reação inflamatória. A mucosa duodenal, que é a pelezinha do intestino da gente, ela fica como se fosse careca. É como eu digo aos pacientes, é como se você tem a grama do seu jardim e você passa um aparador de grama. Aparador, né? É aparador de grama. Aparador de grama e a grama cortador de grama. Fica todo igualzinho. Fica todo. Isso mesmo acontece no nosso intestino quando a pessoa tem intolerância ao glúten. É uma entidade bem mais rara, tá? A percentagem, a incidência de pessoas com isso na sociedade é menos de 1%, enquanto a intolerância à lactose, como eu já falei, é bem mais frequente, chega até 70%. Há algum tipo de comportamento da pessoa, e eu estou falando aí de exercício físico, de alimentação, que torna a pessoa mais vulnerável ou não a essas intolerâncias, doutor Gugel? Em absoluto. Em absoluto. O fato de você fazer atividade física ou não fazer atividade física não vai influenciar em absolutamente nada você ter intolerância à lactose ou mesmo intolerância ao glúten. Não tem absolutamente nada. E o que você come no seu dia a dia também não. São situações que independem. Tem um componente genético? Minha mãe era intolerante à lactose e eu também vou ser ou também não? Então, isso é muito interessante, porque já saiu um artigo há um certo tempo na literatura mostrando que tem determinadas populações no mundo que conseguem absorver muito bem, digerir, vamos falar assim, fazer a digestão muito bem do leite, né? Alguns povos, alguns grupos raciais da Irlanda, certo? Lá da Europa, têm uma capacidade muito grande. Já o japonês, não. Né, tem uma dificuldade muito grande. Nós, brasileiros, que somos um povo miscigenado, né, nós temos essa percentagem que eu falei, mas tem povos que têm mais de 70% de dificuldade de digerir. Isso tem a ver, talvez, como houve, provavelmente, em algum momento, há alguns anos atrás, houve uma mudança no nossa genética e algumas pessoas passaram a ser bons digestores do leite. Doutor José Gugel, médico gastroenterologista, muito obrigada, doutor Gugel, por sua entrevista aqui no Band Entrevista. Um excelente final de semana para o senhor. Muito obrigado pela oportunidade.
Nosso Band Entrevista deste sábado vai ficando por aqui. Aproveite o final de semana, grande manhã de sábado para você. A partir de segunda-feira, você sabe, todos os dias eu estou com você ao vivo com Band Cidade. E no próximo sábado tem mais um Band Entrevista. Até lá.